política e a corrupção. Então, hoje, essa mistura toda na cabeça do eleitor ainda não cai muito bem. Então, ele não se sente muito à vontade de apoiar financeiramente mesmo, porque ele ainda tem essa rejeição com relação à política. Segundo ponto é que aqui no Brasil a eleição é obrigatória, não é por engajamento, né? O voto não é facultativo, né? As pessoas votam muito mais porque elas são obrigadas do que porque elas estão envolvidas com aquele discurso, com aquela bandeira de determinado candidato, né? A minoria está envolvida. Aquela mudança, né? Mas eu acho que a internet ela vai favorecer inclusive isso, quer dizer, ela vai permitir uma aproximação, a meu ver, né? Uma aproximação maior dos candidatos com novos eleitores, que a juventude está toda na internet. E a juventude hoje está muito distante da política, infelizmente, né? Então a gente acaba tendo uma rejeição muito grande ao mundo político. E talvez a internet faça um pouco essa, se ela for bem utilizada. Essa ponte. Se for bem utilizada, eu tenho que fazer essa ressalva, né? Se virar uma guerrilha, um palco, não vai dar certo. Mas se for bem utilizada, ela pode trazer um engajamento de um público novo, de um público mais jovem. Isso pode ser também parte desse marco, dessas eleições, né? Sandra, você tocou num ponto que é uma das minhas perguntas aqui para você, era essa, sobre a internet. Ela é muito utilizada por jovens e eu tenho entrevistado, falando sobre outros temas, outros programas, muitos professores de história, sociologia, cientistas políticos, professores estão ligados diretamente com alunos, com essa nova geração. E muitos, eu faço essa pergunta a eles, se eles acham que essa nova geração está acompanhando a vida política do país, se eles estão cada vez mais interessados na vida política do país. Você acredita que pode ser uma ponte que dê certo, que pode ser uma forma de o candidato se aproximar desse eleitorado tão jovem, a internet? Olha, eu não diria que o jovem já está mais sintonizado com a política. Eu acho que ainda não. Eles também discordam, eles dizem que não. Eu acho que ainda não. Eu acho que pode pouco vir a acontecer uma mudança, como eu falei, se bem utilizado esse caminho. Porque, como eu falei, tem várias ferramentas possíveis. Então, se os candidatos souberem fazer as suas campanhas de forma a atrair a atenção desses jovens para um discurso que pode ser novo, eu acho que há um caminho interessante. Um exemplo aqui, sem falar, né, de candidatos em especial, mas, por exemplo, a Marina Silva, ela traz um discurso que é novo. E ela tende a crescer bastante dentro do eleitorado mais jovem, porque ela traz esse diálogo mais aberto, essa forma mais aberta de discutir. E isso tem tudo a ver com a cara da internet e desse público mais jovem. Por quê? É um mundo onde tem que ser aberto mesmo, você tem que aceitar críticas, tem que dialogar, tem que interagir. A internet é interação. Então não adianta fazer, por exemplo, um site ou um blog e censurar tudo que vão colocar lá. Quer dizer, você tem que estar disposto a ouvir tanto o que é positivo como o que é negativo. Então, a Marina, por exemplo, ela tem um jeito de atuar que está muito próximo desse perfil do usuário de internet mais jovem. Então, ela tende a crescer até um pouco mais dentro desse público, porque ela traz uma linguagem nova. Você acredita que a internet vai ser usada realmente como uma ferramenta de estratégia eleitoral? Como a gente estava falando, a internet Você acha que uma família muda o seu voto, os pais discutindo com os filhos, pela internet, ali, pela ferramenta, como o candidato está utilizando a internet? Eu acho que a internet sozinha não. Eu acho que tem que Ela soma. Tem que ser uma soma de fatores. Assim como a campanha do Obama não pode ser vista só como uma campanha digital, mesmo sendo um grande case do marketing eleitoral, mas ela mesma utilizou muito bem vários caminhos do marketing tradicional também. Então eu acho que a internet ela vem para somar, se for bem utilizada, vem a somar porque ela permite esse relacionamento mais próximo, mais direto, mais dinâmico, do que o relacionamento que você tem como telespectador da televisão, por exemplo. Que lá você não tem como interagir, você é um mero telespectador, né? Ou no rádio você é um mero ouvinte. Apesar que até as rádios hoje estão abrindo espaço para uma interatividade maior, né? A internet, ela permite essa interação se o candidato também permitir, né? Se o candidato aceitar essa via de mão dupla. Então, hoje você vê candidatos dialogando com seus seguidores no Twitter de uma forma muito mais
próxima, mais amigável, do que um mero discurso de campanha. Então é isso que eu estou dizendo que tem que ser bem utilizado. Então, se o candidato souber atuar, a internet pode sim causar impressões diferenciadas, que hoje ele teria, ele não teria se ele tivesse só como espectador, meramente. Então esse é o grande, eu falo que é o grande diferenciador das campanhas anteriores. É essa permissão para interagir muito mais. Com o eleitor, né? Dentro da sua casa. Dentro da sua casa, no seu trabalho, no seu celular, porque hoje, como eu falei, há vários mecanismos para estar acompanhando até, porque você tocou num ponto importante. A gente, para ver televisão, tem um horário específico, né? Acessar a internet hoje não tem mais esse problema de horário, porque as pessoas acessam no trabalho, na escola e no celular, lugar, né? Em qualquer lugar, numa lan house, por exemplo, que é bem acessada também. É um local dos mais importantes hoje. Então, a gente não fica mais restrito àquela coisa do horário eleitoral, no jornal tal, do canal tal, não. Ou debate tal. Você ampliou o espaço para esse discurso, esse diálogo. Isso é muito interessante. Qual o peso que essas redes sociais virtuais, Sandra, Orkut, Facebook, até mesmo o Twitter, estão assumindo na cobertura das eleições, de uma eleição, e na própria campanha do candidato? Olha, as redes sociais, elas tendem a ser, já vem sendo há algum tempo, a bola da vez para o marketing, e tendem a ser também muito importantes para os candidatos. Por quê? Porque as redes sociais são os lugares onde, que na verdade a gente confunde um pouco o que é rede com o que é mídia, né? Redes sociais sempre existiram, as pessoas interagindo em prol de um mesmo assunto é uma rede social, que já existia antes da internet, muito antes da televisão, já existiam redes sociais. Você com seus amigos forma uma rede social. O que mudou? A internet ampliou isso com o que a gente chama de mídias sociais, porque ela possibilitou, através da criação dessas comunidades, que esse bate-papo se amplie. Então, eu não bato papo mais só com uma, duas, três pessoas. Eu posso bater papo com um grupo que está lá no meu LinkedIn, no meu Facebook, com 500 e tantas pessoas que estão acompanhando o que eu tenho para dizer. Então, isso serve para as pessoas comuns, como para os candidatos. Então, se eu tiver algo relevante para dizer, porque esse é um dos pontos cruciais em qualquer rede social, você tem que ter conteúdo relevante para o seu público. Então, por exemplo, se você é um candidato a deputado cuja bandeira está mais ligada a relações internacionais, você tem que definir, como no marketing tradicional, quem é bem o seu público e como que eu vou impactá-lo, qual é que é a linguagem que eu vou utilizar. E aí eu vou escolher que redes sociais são importantes para eu conversar com esse público. Pode ser que não seja importante eu estar no Orkut. Pode ser que o mais importante seja estar em outras redes que falem diretamente com esse público formador de opinião. E com a bandeira, dependendo da bandeira que você, o seu partido e o candidato levanta. Aí você tem que identificar quais são os sites importantes dentro desse tema e tentar interagir com esses sites, com essas comunidades. Não adianta eu querer estar em tudo ao mesmo tempo que eu não vou saber fazer. Então você tem que, mesmo como executivo, como pessoa, assim como candidato, você tem que escolher quais as redes são importantes para aquilo que eu tenho para dizer, para o meu público. Não é tudo para todo mundo que vai fazer sentido. Escândalos recentes como esse agora do Facebook, que está na capa de revistas dos Estados Unidos, no Brasil, que revelou a privacidade dos seus membros e usuários, não coloca em credibilidade essas redes virtuais, a credibilidade dessas redes em xeque? Não deixa a pessoa um pouco afastada? Não só os candidatos, mas as pessoas também ficam mais alertas quando surge esse tipo de escândalo, porque isso realmente desgasta aquela rede que hoje é uma das mais importantes do mundo. Mas não quer dizer que todas as redes vão cair em descrédito, não quer dizer que vai acabar a mídia social. Você pode ter um ou outro blog ou site que vai, vez ou outra, ser prejudicado ou até desaparecer, porque a tendência é que quem não age corretamente na internet desapareça muito rápido, porque a internet é um campo livre e muito ágil. Então, quem não agir corretamente, seja por um motivo ou por outro, corre sérios riscos, porque fica muito exposto.